Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula de TCC1 para a turma do P9, manhã de enfermagem. Eu pergunto para vocês se vocês concordam com a gravação desta aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever e os demais colegas que não pegaram ao vivo poder acompanhar. Vocês concordam? Sim. Sim, professora. Ok, vamos iniciar então. Dando continuidade de onde a gente parou, né? A aula passada estávamos falando sobre a parte da introdução. Na verdade, a gente falou, né, como que a gente deve construir, né, lógico, resumidamente, todo o projeto de vocês, desde a parte introdutória, com a contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese até os objetivos, com a metodologia, que é a seção 2, a seção 3 como o cronograma, a 4 orçamento, a 5 referências bibliográficas. E assim a gente encerra o TCC1. Então, vamos dar continuidade agora. Deixa eu silenciar aqui vocês. Vamos dar continuidade agora de onde a gente parou, que iríamos falar um pouquinho da metodologia, mas a aula de hoje ela vai ser bem mais completa em relação aos aspectos que vocês precisam observar para construir a metodologia de vocês. Como eu já havia falado, a gente não vai se aprofundar nos tipos de metodologia, mas eu vou estar dando alguns exemplos aqui e dando alguns direcionamentos para que vocês usem o mesmo raciocínio, né, que vocês estão utilizando aqui para poder chegar até definir a metodologia que vocês vão estar utilizando no trabalho de vocês. Então, na metodologia, a gente precisa definir como e onde serão realizadas a pesquisa, né? Então, a gente precisa definir algumas coisas. Que tipo de pesquisa será feita? Um exemplo, será uma pesquisa prática, conceitual, uma pesquisa bibliográfica de campo? Aonde que será feita essa pesquisa? Se for uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, quais plataformas que vocês vão utilizar? Vai utilizar o BDenf, Lilacs, Bireme, SpriggerLink, Scopus, Elsevier, Periódico CAPES e tantas outras que existem. Então, quais destas vocês vão utilizar? Quais serão os descritores que vocês vão utilizar para fazer a pesquisa de vocês? Como que vocês vão estar organizando, selecionando o material para vocês utilizarem no trabalho de vocês, entre outros, né? Então, qual o universo, ou seja, qual é a sua amostra, né? Se for uma pesquisa de campo, vamos supor que você vai precisar, na sua pesquisa, falar com profissionais da enfermagem. Então, quantos profissionais vocês vão utilizar? 5, 10, 20, 50? Vocês que vão ter que definir de acordo com o trabalho de vocês. Qual o instrumento de coleta de dados? Então, vocês vão fazer, por exemplo, uma pesquisa observacional, onde você só observa, anota os seus dados de acordo com o seu instrumento de coleta, mas não interfere em nada. Você vai fazer um questionário, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer alguma manipulação laboratorial. Como que você, né, qual vai ser o instrumento de coletar os seus dados? Como serão tabulados os resultados? Ou seja, como que você vai organizar seus resultados? Você vai utilizar uma planilha eletrônica, um exemplo Excel? E aí uma sugestão que eu dou para vocês, eu acho que nenhum de vocês estão sendo patrocinados pela Microsoft, né? Pelo pacote Office ali, que tem o Word, PowerPoint, Excel. Então, eu acho que não vale a pena você estar fazendo propaganda gratuita, né? Então, quem for utilizar o Excel para organizar, para tabular os seus resultados, basta você colocar que você irá utilizar uma planilha eletrônica. Já fica subentendido que você está usando algo ali semelhante ao Excel, tá? Ou o próprio Excel. Como serão analisados os resultados, né? Então, qual vai ser a estatística que você vai utilizar na sua metodologia
para quando você for analisar os resultados, definir de fato, né, comprovadamente, se aquele resultado é ou não significativo, se aquilo realmente tem relevância e coisas do tipo. Então, as oportunidades, elas batem na porta de todos, mas só alguns estão preparados, né? Então, se a gente levar em consideração que todo mundo está vivenciando as mesmas coisas, mas apenas alguns conseguem observar com outros olhos aquelas situações e transformar a partir daquilo uma experiência, né, uma pesquisa, então vocês precisam estar atentos, tá, para isso. Exemplo, né, o Newton estava lá com a maçã embaixo, um exemplo aqui, né, da situação, embaixo de uma macieira, e aí a maçã caiu na cabeça dele. E aí, em cima disso, ele observou que existe uma força de atração, né, para a Terra, que ele denominou de força da gravidade, e aí ele desenvolveu um cálculo matemático para aquilo. Então, todo mundo que existia na época, né, e os antepassados já caíram, ouviram alguma coisa caindo. Então, era algo que era constante na vida das pessoas, mas que ninguém tinha parado até então para pensar que existia algo que estava levando, né, as pessoas, os objetos, as pessoas a ficarem em direção ao solo. Para quem acredita, né, a gente tem que Adão e Eva foram os primeiros a ter contato com a maçã e nem por isso, né, tiveram a capacidade de desenvolver algo semelhante a um cálculo matemático. Então, da mesma forma que vocês vão poder estar, né, tendo essa oportunidade de ver o que todo mundo vê, só que com outros olhos, não se limite, seja criativo, não se limite a copiar. Se Newton foi lá e desenvolveu, né, os cálculos, a teoria ali em relação à gravidade, observando maçã, mas os cálculos dele servem para qualquer coisa. Então, Gilberto vai lá, né, muito sabichão, e diz, que interessante, as peras também caem da árvore. Sim, tudo vai poder cair, não só da árvore, né? Tudo vai estar com uma força gravitacional aí levando para o solo. Então, tenham cuidado para não estar copiando, né, o que já existe. Então, discuta suas ideias com os outros, partilhe suas questões e dúvidas, até para evitar que você esteja cometendo plágio, né, e já fazendo algo que já foi feito. E aí eu pergunto para vocês, gente, o que seria um estudo piloto? Vocês têm ideia? Já ouviram falar disso? Hein, gente? Remete meio que às séries, quando tem o primeiro episódio, é o piloto, então provavelmente seja o primeiro estudo. Exatamente. Esse exemplo que a Cíntia falou é bem comum, né? Onde a gente tem, muitas vezes, quando na estreia de uma nova série, o nome, né, daquele primeiro episódio é chamado de piloto. Por quê? Então, a gente vai ter, nesse sentido, a avaliação do público, da crítica, né, das redes sociais hoje em dia, onde, de acordo com aquele primeiro episódio, eles vão conseguir avaliar se é uma série promissora, e aí ele vai avançar, né, podendo já disponibilizar outros capítulos, ou mesmo já pensar numa segunda temporada, ou se limitar a dizer, eita, o negócio não foi bem como a gente pensou, vamos precisar reformular, como a gente gravou, vamos supor, eram 8 episódios, geralmente a primeira temporada ela costuma ser mais curta, né? Então 6 a 8 episódios, eita, a gente já gravou ali os 3 primeiros, então através dessa avaliação aqui do público, vamos tentar reestruturar para os outros 3, para a gente ver se a gente consegue manter, né, fazer com que a crítica mude, melhore um pouquinho, para a gente pensar na segunda temporada. Caso contrário, a gente encerra por aqui mesmo. Então,
é o quê? É um experimento, né? Então, o estudo piloto, no caso aqui, não vai ser, né, um piloto propriamente dito, aqui no piloto de moto, né? É onde a gente vai estar estudando a força centrífuga numa curva, né? Que a tendência é sair pela tangente. Não, né? Então, a gente está falando aqui de um estudo no estudo onde vai se avaliar todas as características metodológicas que você pretende fazer na sua pesquisa, vai executar e, a partir dessa execução, a gente vai ver se precisa ou não haver modificações, tá? Então, o estudo piloto é esse estudo prévio, né, onde você vai fazer tudo como se fosse o estudo real, mas que em cima dele você vai ver se tudo que você tinha planejado realmente está correndo daquela maneira. Então, é um experimento exploratório que vai anteceder o experimento principal ou a coleta de dados de forma a refinar as técnicas, caso seja necessário. Ajuda a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento. Então, quando a gente tem uma pesquisa de campo, isso numa pesquisa bibliográfica não é necessário, né? Mas quando a gente tem uma pesquisa de campo, em alguns casos é sim necessário a gente fazer o estudo piloto para ver se tudo vai sair como combinado, né? Então, o estudo de campo em trabalho com forte componente de campo, o que é que eu quero com essa pergunta? Quando você vai estar desenvolvendo um estudo onde você tem que ficar muito tempo, né? Quando eu falo em campo, não é campo mato, não, tá, gente? Estudo de campo é aquela pesquisa que não é bibliográfica, certo? E aí você pode estar no hospital, no laboratório, na casa das pessoas, né? Não importa onde. Você vai estar desenvolvendo a sua pesquisa, no caso da pesquisa de piloto, do estudo piloto, você vai fazer tudo do jeito que você tinha planejado. E aí, você vai avaliar as circunstâncias que poderiam estar influenciando na sua coleta de dados e, em cima daquela realidade, você vai dizer, eita, ó, isso aqui precisa ser modificado, esse outro aqui ó, não deu muito certo, então vamos reavaliar. E visite todos os locais mais de uma vez antes de começar, quando você tem essa pesquisa de campo, onde você vai precisar passar muito tempo, né, desenvolvendo ela. Por quê? Porque existem vários fatores que podem estar influenciando. Um exemplo, doenças sazonais, a própria estação do ano pode estar influenciando, aonde você pode estar tentando fazer sua pesquisa em um local, por exemplo, no período de chuva, fique inacessível, tá? Então, você vai estudar o ano inteiro, no período de seca você consegue realizar a pesquisa, no período de chuva você não consegue, porque você não pensou, né, numa estratégia para tentar chegar naquele local uma vez que ele fica, né, interditado, alagado, seja lá o que for, quando você está no período de chuvas. Só para citar de exemplo, tá? No meu mestrado, que eu fiz, né, com minha pesquisa referente o lixo, né, a interação do lixo com as tartarugas marinhas, que infelizmente é uma das principais causas do mundo de morte das causas de tartarugas marinhas é devido à ingestão de lixo e diversos outros animais, aves, peixes, mamíferos marinhos, né, estão morrendo devido a essa interação com o lixo. E aí eu fiz meu mestrado justamente fazendo esse levantamento. E uma das metodologias que eu utilizava era avaliar o lixo no mar, tá? Que no caso é a área de alimentação das tartarugas, né? Então eu avaliava o lixo no mar, eu avaliava o lixo nas praias e eu avaliava o lixo dentro das tartarugas. Então aquelas que chegavam mortas, né? Fazia necrópsia para avaliar o conteúdo, né, estomacal, intestinal, para ver se tinha ingestão de lixo. E aí, um dos locais de mar que a gente estava
né, inicialmente pensando em fazer coleta, era na Ponta dos Seixas, ali na barragem, mais ou menos. Não sei se vocês já foram por ali, mas a parte da barragem ali, na praia, né, embaixo, ela tem muitas rochas, muitos corais, muitos ouriços, né, que são aqueles bichinhos cheios de espinho, muita ostra, e com isso, quando a gente foi fazer essa coleta nesse dia, fui eu e mais 2 amigos. E a gente se machucou muito. Tá? Então, era um local que, devido a ter ouriço, pedras, corais, ostras, então... Ixi, meus gatos estão brigando aqui. Era tudo muito, muito afiado, né? E a gente acabou se machucando muito. Eu tenho uma amiga minha que acabou machucando as 2 pernas. Ela levou 7 pontos, 3 em uma, 4 em outra. O meu amigo que foi também com a gente ficou com as coxas tudo rasgado. Eu me machuquei, mas eu me machuquei menos. E aí eu pensei, né? Eu sou uma pessoa desastrada. Não sei se vocês já perceberam isso desde a época das nossas aulas presenciais, mas eu sou muito desastrada, eu me arrebento com tudo. E aí eu pensei bem, né? Eu disse, eita, se dessa vez, né, eu me machuquei, mas eu me machuquei pouco, e aqui é só o piloto, eu não vou querer arriscar, né, para não só comigo, né, mas para quem estivesse me acompanhando, ter acidentes maiores. Até porque ali é uma área que tem tubarão. Então, tubarão, sangue, né, não são 2 coisas que são legais estarem no mesmo ambiente. Então, eu acabei mudando o local de coleta e fui para Picãozinho. Então, se eu não tivesse feito o estudo piloto, isso poderia, né, ter provocado acidentes, não ia interferir, poderia nem ter interferido na questão dos resultados da pesquisa, mas ia interferir na questão da saúde de quem estava ali, né? Então, é preciso avaliar esse tipo de situação também, certo? Então, em relação, gente, ao material da aula 1, a gente encerra ele com esta questão do estudo piloto, mas aí a gente vai continuar a aula, tá? Com o material da aula 2. Então, vamos iniciar a nossa aula 2 agora. Parecia que não ia chegar nunca a aula 2, mas chegamos nela. Então, vamos lá. É preciso se ter método científico para desenvolver uma pesquisa, né? A gente já falou, né, muito disso, em que a gente está fazendo ciência, né? Então, a gente está construindo uma pesquisa onde a gente precisa ter embasamento científico e não achismo. A gente não está aqui fazendo uma conversa entre amigos, né, familiares, não. A gente está aqui precisando comprovar o que a gente vai falar. E dessa forma, a gente precisa, né, seguir alguns direcionamentos para poder estar colocando da melhor forma o nosso método científico. E aqui eu tenho um resumo, tá? Isso aqui não são todos os passos, mas dentre as coisas que a gente já falou nas aulas anteriores, a gente pode ter aqui uma ideia de como que a gente começa o nosso trabalho. E aí eu pergunto para vocês, dentre estes 7 pontos aqui, aonde que a gente começa a pesquisa? Observem, primeiro de tudo, que ela é um ciclo, tá? Então, dentro de um ciclo, é aquela questão de que as pesquisas sempre estão evoluindo, né? Então, uma coisa que você descobriu hoje, pode ser que daqui a alguns anos ela seja repensada, novas técnicas foram desenvolvidas, novos equipamentos que vão permitir novas análises, e aquilo que era tomado como verdade pode não ser mais verdade, né? Então, para vocês, a gente começa aonde? A gente começa na observação, na pergunta, na hipótese, na coleta de dados, na avaliação da hipótese, que no caso, coleta de dados é você coletar os dados propriamente dito, a avaliação da hipótese é quando você faz a análise, né, a discussão dos resultados, conclusão
paradigma, teoria ou paradigma, e aí pode se iniciar tudo novamente. Então, o que é que vocês acham? Aonde que a gente inicia nossa pesquisa, né? Nosso método científico aí? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Onde que vocês acham que começa aí o método científico? Vocês podem ligar o microfone e falar. Na hipótese? Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Observação? Quem que falou? Eu estou em dúvida entre observação e teoria ou paradigma. Tá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem acha alguma outra? É o que, Paula? A pergunta porque, tipo assim, eu vou falar sobre o quê, iniciar sobre como. A pergunta que a gente se faz, assim, para saber como vai desenvolver, tipo, qual tema, na verdade. Não. A observação. Então, vamos lá. Duas pessoas acertaram, né? Mas a Cíntia, ela ainda estava em dúvida. Então, Cíntia e Daiane falaram que na observação é onde começa o método. E foi o que eu já, né, havia dito nas aulas anteriores. Então, uma pesquisa, ela só começa a partir do ponto que você observa um problema. E você só pode observar um problema, você só vai ter um problema a partir da observação, né? Mesmo que seja aquilo que a gente estava falando agora há pouco, você vivencia aquilo, você está trabalhando, está todo mundo no mesmo cenário, só que de repente você para pensar, eita, peraí, isso aqui pode ser diferente, né? Então tá todo mundo vendo a mesma coisa, mas você começa a ver com outros olhos aquela situação. Então, da observação, você identifica um problema e com o problema você desenvolve a sua pergunta, tá? Então, a observação é o ponto de partida para uma pesquisa. E aí eu pergunto para vocês, como chegar a perguntas relevantes? O que é que vocês me dizem? Que é necessário para chegar a perguntas relevantes? Você saber que realmente a pergunta que você fez é importante, tem sentido. Eu não entendi muito bem não, professora. Como que você sabe se a pergunta que você desenvolveu... Você não vai ter a pergunta norteadora? Sim. Então, pronto. Como que você chega, que você sabe que a pergunta que você está fazendo ela é relevante, ela é importante? Quando... Ai, meu Deus, eu tava com um negócio na ponta da língua. Quando... Ai, meu Deus. Quando, tipo assim, você tem essa dúvida e você meio que quer e vê que também, além de você, outra pessoa também tenha... Ai, não... Na minha cabeça tava tudo certo, mas eu não consegui. Mas acho que a partir do momento que surge essa curiosidade e essa dúvida, alguém tem mais alguma Professora, sugestão? Oi. tipo assim, eu estou começando, pesquisando sobre, e eu vou, tipo, questionar, será que isso é fundamental para, tipo, uma informação fundamental para outra pessoa? Será que isso é importante, mas a gente está falando do ponto de vista da ciência, né? Mas será que isso que você pode estar pensando não seja simplesmente pelo fato de você não ter, por exemplo, muita experiência sobre aquele tema? Acho que sim, professora.
Então, a gente precisa o quê? Como que a gente chega? Pergunta para o orientador? Essa é a resposta? Professora, pergunta para o orientador. Então, não. Lógico, o orientador pode ajudar também, mas não é essa a resposta. Então, para vocês chegarem a perguntas relevantes, vocês precisam ler, tá? Vocês precisam ter conhecimento, porque a partir daí vocês vão saber o que é que está sendo pesquisado dentro daquela temática e aí sim desenvolver algo relevante e não algo que já foi feito, tá? Por isso que é importante a leitura. E por isso que eu venho batendo na tecla de que a teoria na construção de um trabalho científico, ela é a maior parte do trabalho. E ela vai ser fundamental para a construção do mesmo, tá? Então, vamos partir agora para um exemplo. Como eu disse, a aula de hoje vai ser cheia de exemplos para que vocês utilizem o mesmo raciocínio para desenvolver a pesquisa de vocês. Então, primeiro ponto, a gente falou que a pesquisa, né, ela vai vir pela observação. Catiane, quer falar alguma coisa? Catiane? Então, a pesquisa ela vai partir, né, através de a observação de um problema. Então, vamos supor um hospital psiquiátrico, e aí você observa que os pacientes possuem ritmos diferentes de atividades durante o dia. Ou seja, você é a enfermeira lá, e aí você vê que, de repente, todo mundo, né, a partir de um certo momento, os pacientes eles começam a ficar agitados. E aí vem a sua observação. Vamos parar para pensar um pouco. Eu estou no hospital psiquiátrico. Então, o hospital psiquiátrico, a gente sabe que existem inúmeros distúrbios mentais, vocês, inclusive, sabem muito mais do que eu sobre saúde mental, né? Mas todo mundo sabe que existem vários níveis, né, de distúrbios mentais, onde a pessoa pode desde ser uma pessoa tranquila, né, até uma pessoa agressiva. E aí vem, né, começa a martelar ali na sua cabeça. Se aqueles pacientes eles estão começando a ficar agitados, aquelas pessoas que, né, possuem problemas de agressividade, pode isso, né, se manifestar. Aí vem um outro problema. A gente sabe que, né, eu acho que em nenhum serviço de saúde a gente tem a proporção de 1 para 1, ou seja, um paciente para um profissional. Então, a gente sabe, vamos supor, se tiver 500, não, vou botar 100 para ficar mais controlado. Vamos supor, se eu tiver 100 pacientes lá no hospital X, a gente não vai ter 100 profissionais de enfermagem. A gente vai ter um número menor. Mas mesmo que se a gente tivesse 100 para 100, uma pessoa agressiva, né? Muitas vezes só um profissional não iria conter ele. Às vezes precisa de 3, 4 para conseguir segurar, né? E dar alguma medicação ali, fazer alguma forma de contenção daquela pessoa. E aí, se eu estou tirando 3, 4 pessoas para conter uma, já foram 3, 4 pessoas que ficaram desassistidas. E como a gente não tem a proporção de 1 para 1, olha a gravidade disso. Se 1, 2, 3 pessoas começarem a ficar agressivas, os profissionais tudinho vai ficar só nessas. E aí os outros, que podem começar a ter agressividade também. Então, eu observei que antes, né, de chegar a esse nível de seriedade da situação, eu preciso tomar alguma atitude, já que eu comecei a observar que, de fato, existia esse problema, né, de que eles estão começando a ficar muito agitados todos de uma vez.
Deu para entender esse cenário que a gente vai estar inserido para poder desenvolver a pesquisa? Hein, pessoal? Vocês conseguiram compreender o exemplo? Ninguém entendeu? Mais ou menos, professora. Repita aí essa explicação aí, para ver se dá para... Eu trabalho no hospital, aonde em determinado momento eu comecei a observar que os pacientes, eles, a partir de algo aconteceu, aonde eu comecei a observar que em determinados momentos do dia, os pacientes, eles começavam a ficar agitados, certo? Essa foi minha observação. E aí eu comecei a refletir que isso pode levar a uma situação, né, caótica, uma vez que a gente não tem a proporção de um profissional para um paciente, e se tiver um ou mais pacientes que sejam agressivos, né, por eles estarem agitados todo mundo ao mesmo tempo, se tiver alguns que são agressivos, a gente vai ter que deslocar os profissionais para conter aquele que está agressivo. E se vários ao mesmo tempo ficarem agressivos, não vai ter a quantidade suficiente de profissionais. Dependendo da situação, pode haver, né, agressão física e até a morte de alguém. Então, minha observação em relação a essa agitação dos pacientes, eu comecei a observar isso e quero que antes que uma situação grave aconteça, eu quero identificar o porquê que está acontecendo isso. Deu para entender agora? Sim, questão de planejamento, né? A gente tem que observar, fazer um planejamento para que a coisa não saia do controle. Isso. Nesse exemplo, a gente está pensando dessa forma. Então, fiz o primeiro passo para desenvolver uma pesquisa científica, a observação de um problema, tá? E aí, em cima da minha observação, eu vou o quê? Buscar conhecimento para que eu possa contornar aquele problema, tá? Então, eu vou ler, né? Começar pela literatura básica, depois ir para artigos, né, ver o que se fala sobre aquela temática na atualidade, para que eu tenha conhecimento necessário para desenvolver ali uma pergunta e a minha pesquisa. Também participe de eventos científicos, né, que vão estar trazendo o que há de mais atual nas temáticas. E aí a gente saiu da observação e vai agora para a pergunta. Então, por que a atividade varia ao longo do dia? Lembrem-se... Oi, Marisiara, pode falar, levantou a mão. Mesmo porque, professora, a gente, quando trabalha com esses pacientes psiquiátricos, a gente já tem aquela rotina e a gente já conhece cada paciente. Então, a gente já tem aquela observação maior daqueles pacientes quando eles já querem começar a ficar mais aqueles que começam a ficar mais agitados, não é? Porque, assim, eu falo por experiência própria, né? Eu já trabalhei no CAPS, aqui no meu município, e era assim, era tudo misturado, né? Então, tinha aqueles pacientes que tinham aquelas crises, né? Tinha aqueles pacientes que não tinha crise, que era mais calmo, então a gente ficava com aquela visão maior em cima daqueles pacientes que a gente sabia que poderia, a qualquer momento, começar a crise, começar com agressividade. Então, a gente já sabia, né? A gente ficava com aquela visão maior naqueles pacientes, né? Então, a gente já fazia... Aí, vá, conclua. Então, a gente já fazia aquele planejamento, né? Como o Carol citou aí. Então, realmente, tudo isso tem que ter um planejamento, né? Começa pelo planejamento, né? Para avaliar aquela paciente. No caso que você está falando, né? Você está falando a situação real, que de
sim, vocês como profissionais, vocês vão ter essa visão, né, de quem é mais agitado, mais agressivo. Nessa situação hipotética, né, nesse exemplo que eu estou criando, é de que algo, né, houve algo que eu justamente vou querer identificar, que fez com que todos começassem a ficar agitados ao mesmo tempo. Então, se todos estão ficando agitados ao mesmo tempo, é um problema a mais, né, pelas questões que eu já falei. Então, só lembrando, a pergunta norteadora, ela não pode gerar uma resposta sim ou não, tá? Um exemplo, os pacientes, eles possuem variação de atividade durante o dia? A resposta é sim ou não. Então, este tipo de pergunta está errado. Então, poderia ser essa que eu coloquei, como eu falei. Aqui eu estou colocando perguntas bem básicas só para dar uma orientação para vocês, certo? Então, por que a atividade varia ao longo do dia? Ou quais os motivos que fazem os pacientes ficarem agitados ao longo do dia no hospital X, né? Que é onde você está trabalhando. Então, viu que através da observação eu consigo desenvolver a minha pergunta. E aí é uma etapa crucial no processo do planejamento de vocês. Por mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem a resposta. Se você já tem a resposta, é só colocar em prática, né? Então, não tem motivo ali de você estar fazendo perguntas para onde você já sabe como proceder, né? Então, você não vá nessa linha. A colocação de questões vai ser mais importante do que a solução delas, tá? A solução pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. Ou seja, fazer uma pergunta bem feita vai ser o ponto crucial do seu trabalho, tá? Ele é mais importante do que a solução, porque a solução pode ser uma questão de experiência sua. Um exemplo, eu que trabalho com trabalho científico, né, orientação, dando aula de TCC, eu consigo, ao ver resultados de uma pesquisa, interpretar mais facilmente o que aqueles resultados significam do que uma pessoa que não tem tanta experiência, certo? Então, as perguntas vão ser mais importantes do que a solução dela. A solução vai depender de conhecimento, de experiência, de habilidade e pode variar com o tempo. Você vai conseguir chegar à resposta mais rápido ou precisar raciocinar, né, passar um tempinho mais refletindo sobre aquilo. Já ao contrário, se sua pergunta for mal feita, aí, né, a chance de fracasso do trabalho é imensa, tá bom? Então, aprenda a formular questões, né? As questões, elas devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. O que é que eu quero dizer com isso? Gente. Que não seja uma resposta assim tão prolongada da pergunta, tipo, para que ela seja respondida o mais rápido possível, no caso, dentro do prazo. Então, trazendo o que a Cíntia falou, quando a gente fala que as questões devem ser feitas de maneiras que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos, vocês precisam avaliar qual é o tempo que vocês têm. Um exemplo, vocês estão no TCC1 agora. Vocês devem concluir o trabalho em novembro, tá? Então, vocês devem entregar a versão para a banca em novembro. Então, a ideia é que o trabalho esteja pronto em outubro e em novembro seja ali só algumas correções, né? Então, se você tem até, vamos supor, novembro para concluir o trabalho, não adianta você fazer uma pergunta aonde você vai precisar passar 2 anos coletando dados. Deu para entender? Sua pergunta, sua pesquisa, ela não vai ter uma conclusão, porque você, dentro do prazo que você tinha, você não vai conseguir coletar os dados suficientes para poder chegar na resposta da sua
pergunta. Entenderam, pessoal? Sim. Beleza. Então, vamos continuar. Eu já fiz a minha observação, em cima dela eu desenvolvi minha pergunta e agora eu vou responder a minha pergunta. Lembram-se o que é a hipótese? A hipótese é a resposta da minha pergunta no sentido de ao que eu acho. Tá? O que é que eu acho que é a resposta. Eu já sei o que é? Não. Se você já soubesse, deixava de ser hipótese e passava a ser conclusão. Você não sabe, você vai investigar e vai ver se aquilo que você acha de fato era ou se era outro fator que estava influenciando. Então, minha hipótese é de que a atividade, a questão deles ficarem agitados, é afetada pelo horário das refeições. Então, quando, vamos supor, se aproximava, né, 1 hora antes das refeições, eles começavam a ficar agitados. Eu acho que é isso. Significa que é isso? Não sei. Eu vou precisar coletar meus dados para chegar a um resultado. Em cima disso, dizer se foi isso ou não. Pode ser que minha hipótese não seja aceita, né? Ou seja, não seja corroborada. O que é que isso significa? Vamos supor que o meu resultado não foi a questão da variação dos horários de refeição, mas sim uma nova medicação que os pacientes eles estavam usando e aí ela dava um certo efeito, né, de forma geral ali para aquelas pessoas que estavam tomando, e quando chegava tantas horas após a medicação, eles ficavam agitados. Pronto. Cheguei no meu resultado, na minha conclusão de que é a medicação, e para contornar isso, o que é que vai fazer? Mudar a medicação, para evitar que eles tenham, né, uma situação que fiquem agressivos e possam causar sérios danos, né, físicos uns aos outros. Entendido? Compreendido essa parte? Sim. Beleza, vamos continuar então. Então, uma hipótese clara, com previsões claras, permite que as coletas de dados não sejam ambíguas. Então, no momento que eu sou bem clara e objetiva com a minha pesquisa, onde eu sei que atingindo aquele resultado, que são as previsões da hipótese, são os resultados esperados, tá? Então, quando eu tenho isso já direcionado na minha mente, ou seja, eu sabendo que é a refeição que afeta, então eu vou fazer o quê? Diminuir o horário de intervalo, né, entre uma refeição e outra, por exemplo, poderia ser uma solução. Se for outro resultado, eu vou ter que avaliar em cima do resultado para trazer, né, a solução para aquele problema. E aí a gente tem 2 tipos de hipótese, tá? Então, a definição de hipótese nula e de hipótese alternativa. Se vocês estiverem vendo aqui, a hipótese nula pegando aquele exemplo que a gente utilizou, tá? A hipótese nula diz o seguinte: a atividade dos pacientes não é afetada pela alimentação. Já a hipótese alternativa, ela diz: a atividade dos pacientes é afetada pela alimentação. Qual é a diferença entre elas? Que a nula, ela nega, na verdade ela é negativa, vai dizer sempre que não é alguma coisa, e a alternativa, ela pode lhe dar meio que opções, e ser não positiva, mas afirmativa. Vamos lá. Então, a hipótese alternativa é a hipótese que você colocou no trabalho, tá? A hipótese nula é o oposto da hipótese que você colocou. Não necessariamente ela vai ser a negação, tá?
Então, esta poderia ser a hipótese alternativa e essa a hipótese nula, certo? Desde que a hipótese alternativa seja a que você colocou no trabalho. A hipótese nula é o oposto. Tá, professora, mas para que isso, né? Porque na matemática, tá? Em termos estatísticos, o que a gente faz é testar a hipótese nula, tá? É testar o oposto que você colocou. Só isso, é só por questões matemáticas. A gente pode ter mais de uma hipótese, ou seja, hipóteses múltiplas? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Quem foi que respondeu? Eu, professor. Eu tenho nome? Heloísa. Ah, tá. É porque daqui achei aqui quem é que tá falando. Então, Heloísa falou que sim, mas alguém acha que sim ou tem alguém que acha que não? Como é, professora? Repete a pergunta, desculpa, não entendi. A gente pode ter mais de uma hipótese. Sim. Tem alguém que acha que não? São Alexandre? hipóteses, eu acredito que tem, sim, mais de uma. Não são hipóteses? Uhum. Alexandre, você acha o quê? Eu acho que pode ter mais de um, professora. Certo. Então, vamos lá. Mas a senhora fala hipóteses no trabalho? Sim. Ah, então não. Você pode colocar mais de uma hipótese no trabalho? Não, acho que só uma é o suficiente. Verdade. Também acho, professora. Então, só uma é suficiente. Estão mudando de opinião muito fácil. Então, gente, dependendo do trabalho, a gente pode sim ter hipóteses múltiplas, tá? A gente pode ter várias hipóteses para uma mesma pergunta, como também pode ter mais de uma pergunta e para cada pergunta uma hipótese, certo? Então, isso vai variar de acordo com o seu trabalho, o que é que você está querendo responder. Então, sim, podemos ter mais de uma hipótese e vou trazer aqui um exemplo para vocês para mostrar justamente isso, ok? Então, meus gatos estão brigando aqui. O problema agora é o seguinte, tá? Lembra que a gente sempre parte do princípio da observação, né? Então, a observação de um enfermeiro na unidade de saúde, né, num PSF, na prevenção e controle de gravidez precoce. Então, eu vi que em determinada comunidade, que era atendida por aquela unidade de saúde, existia um alto índice de jovens pré-adolescentes grávidas. E eu vejo, né, eu como enfermeira lá da unidade, eu vejo isso como um problema sério, né, um problema de saúde pública, a qual é necessário que seja feita alguma coisa, né, porque a gente sabe que uma gravidez precoce vai poder levar a uma gravidez de risco. Muitas vezes essa gravidez precoce pode ter sido através de um estupro. Uma gravidez precoce pode ser por falta de orientação, né, de conhecimento sobre a educação sexual, sobre o uso de preservativo, entre vários outros motivos. Então, eu vi, né, eu tive essa observação e eu quero tentar desenvolver uma pesquisa para solucionar esse problema. E aí eu criei, né, a pergunta, lembrando, né, as perguntas aqui estão bem simples, só para usar um exemplo bem direto. Então, por que razão as meninas engravidam precocemente? Lógico, porque fizeram sexo, mas como eu disse, só para ilustrar. Então, quais os motivos que fazem as meninas, né, não ter a orientação necessária e acabarem engravidando precocemente? Tá? Então, como eu disse, só para ter exemplos. Então, só para ter uma noção, aqui no Brasil, 400 mil adolescentes grávidas por ano. É um número muito alto, gente, e é necessário, né, se ter cuidado. Uma vez que, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, machista e patriarcal, onde no final só quem paga o pato é a mulher, né? Como se a responsabilidade de um filho fosse exclusiva da mãe. Então, geralmente, o que é que acontece? Essas meninas jovens,
principalmente quando elas são das classes sociais mais baixas, elas abandonam o estudo, né? Muitas vezes são abandonadas por aqueles parceiros, que às vezes pode ser até maior de idade, mesmo elas sendo menores, ou mesmo se for da mesma idade, aí é que muitos, lógico que eu não estou generalizando, mas muitos não vão ter a responsabilidade de encarar, né, as consequências de se ter um filho e simplesmente abandonam também, e por aí vai. Então, deu para entender a observação e a pergunta? Deu, professor. Sim. Esse é menos complexo, aparentemente, né? Mas não é não. Vamos ver um pouquinho mais. Assim, o tema, né, que eu tô falando. Então, eu posso ter duas hipóteses. A primeira, que as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes, tá? Então, isto é um problema que, no momento que falta conhecimento, o que é que vai acontecer? A gente vai ter como consequência aí, né, gravidez precoce. E a segunda hipótese é de que o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo IST. Então, vamos lá. Como testar estas hipóteses? E lembre-se, quais são as previsões de cada uma delas? Primeiro ponto. A forma de divulgação do programa Planejamento da Família não está sendo eficaz. Para vocês, antes de eu esclarecer essa hipótese, como que vocês iriam estar coletando dados para esta pesquisa? Se vocês fossem desenvolver esse trabalho, como que vocês iriam coletar os dados? Eu acho que esses dados têm que ser em campo, né, professora? Eu ia ter que sair. Não, isso aí, sem dúvida, seria uma pesquisa de campo, mas como que vocês iriam coletar? Partindo para a parte estatística? Artigos? Não, para partir para a estatística, você tem que coletar dados. Eu estou perguntando como é que vocês vão coletar os dados. Artigos? Acho que indo... Contando, professora. Não são artigos. Peraí, o quê? Um de cada vez? Tipo em PSF, um exemplo. E aí veria um levantamento do número de pessoas, um levantamento do número de meninas que foram para fazer... Como é o nome? Eu sempre esqueço. Pré-natal? Isso mesmo, sempre esqueço. O pré-natal, e aí veria a questão da idade, de quantas mulheres, né, apareceram, adolescentes, essas coisas. E aí faria esse levantamento com esses números. Para poder até mesmo fazendo uma ação, professora, para levantar uma ação. Porque no PSE você não tem os dias específicos, tipo de diabetes, de hipertensão, levando elas ao PSF para ter essa informação. Certo. Vamos lá. A gente precisa avaliar, né, vários pontos para a gente determinar como que a gente pode chegar, né, para coletar os dados. Então, a minha hipótese é de que as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. Então, pode ser que o programa em si, na unidade de saúde, seja perfeito. Ele realmente, quem chega lá, busca sobre a questão do planejamento familiar, ele dá toda a assistência, né? Ele dá toda a orientação, faz muito bom. Só que qual é o nosso público? Qual é a nossa amostra aqui? O público?
Os adolescentes. Adolescente, pré-adolescente, na verdade. A gente está fazendo um estudo, vamos supor, ali entre 10, 12 anos até 15 anos. Então, vocês acham que essas pré-adolescentes vão numa unidade de saúde para buscar esclarecimento sobre planejamento familiar? Com certeza não. Com certeza Óbvio não. que não. Adultos, Aí, no caso, adultos entraria... não fazem isso? No caso, entraria a visita da enfermagem nas casas. Calma, vamos por partes. Tá bom. Então, a gente está vendo que a forma, né, o formato de se passar o conhecimento sobre planejamento familiar da unidade, né, ele não está sendo eficaz porque ele está restrito às 4 paredes da unidade. Então, quem vai lá buscando isso, ok. Essas jovens, quando elas vão na unidade de saúde, elas estão indo porque já engravidaram. Né? Elas estão indo para fazer o acompanhamento, às vezes até para fazer ter a certeza de que estão grávidas. Às vezes nem sabe que está grávida, né? Mas aí está apresentando alguns sintomas, tá? Alguns enjoos. Vai para o médico lá, para a unidade, e aí descobre que está grávida. Então, o planejamento familiar, da forma que está sendo feita, não é eficaz para atingir esse público-alvo do nosso trabalho. Certo? Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem que observar isso para poder chegar até onde a gente quer, que são aquelas pré-adolescentes. E aí a gente, acho que foi Cíntia que falou, né, em ir fazer as visitas, não é, Cíntia? Você que disse? Foi. Tá, e como que você faria essa coleta de dados? Não sei. Sei lá, tipo, não sempre não tem as visitas, que tem a questão que vão até mesmo os agentes comunitários e sempre, se não me engano, é uma vez no mês que vai o enfermeiro junto com o médico, essas coisas. Aí chegaria lá, veria porque tem que fazer a abordagem sindrômica, se não me engano, e ver como é que está a questão da família, se teve aumento de algum membro, de alguma coisa, e a partir daí fazer essa análise e ver como tá, né? Porque já vai perguntar sobre questão de saúde, essas coisas, e aí veria se por acaso tem alguém grávida na casa, a partir dos sintomas que essa pré-adolescente Tá, mas se ela já tá grávida, ó, presta atenção, se ela já tá grávida, então não adianta. Eu quero fazer minha pesquisa para evitar que essa jovem engravide. Eu pensei que era para saber. Aí tem que ser a questão das informações, né? Promoção, prevenção, explicar sobre métodos contraceptivos, organizar alguma coisa, exemplo, no PSF, convidar até mesmo as mães para que fossem com suas filhas e filhos também, né? Para poder explicar. Era isso que eu ia dizer. Porque ela não reconhece, não é verdade? Aí, tipo assim, que fosse até uma questão de família mesmo, porque até hoje, até os mais velhos de alguns lugares não têm todo esse conhecimento, e aí poderia ser envolvida essa questão de palestras, de ajuda. É isso. Certo. Heloísa, pode falar. Eu faria um levantamento, professora, até mesmo para depois... de quê? Depois chegar onde Cíntia falou. Buscar saber quantas famílias têm pré-adolescentes. E depois fazer isso que Cíntia falou, fazer um levantamento maior para depois ir, assim, ver onde está a falha, entendeu? Tá. Então, vamos lá. Chegamos a alguns pontos, por isso que eu disse, esse trabalho poderia aparentemente parecer ser algo simples, mas ele não é. Por quê?
Porque aqui a gente não está fazendo só o serviço de saúde, né? A gente está fazendo uma pesquisa. E aí, como vocês lembram lá das aulas de bioética, né? Tem a questão da autonomia, né? O direito do participante em ter todas as informações e decidir se ele vai ou não fazer parte da pesquisa e por aí vai. Então, a gente tem um agravante aí, que é qual? A gente está falando de menores de idade. Então, eu posso simplesmente chegar e conversar com essas jovens, pegar dados com essas jovens, coletar meus resultados com essas jovens. Os resultados não, meus dados com essas jovens. Esses, né, homens e mulheres, meninos e meninas. Posso? O que, professora? Acho que de primeira não, professora. Então, inicialmente, por se tratar de menores de idade, eu não posso chegar até eles e fazer uma abordagem. Mesmo que eu explique tudo que vai fazer, tudinho, eu não posso coletar os dados desses jovens sem a autorização dos responsáveis. Tá? Então, a gente precisaria do termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento. Tá? O TCLE e o TALE, o termo de assentimento livre e esclarecido, onde os responsáveis autorizam que a pesquisa seja realizada e os jovens também, né, assinam para que eles participem da pesquisa. Porque os pais, os responsáveis podem até autorizar, mas o jovem diz, não, eu não quero. Tá? Então, tem que ter a autorização das duas partes. Primeiro dos pais. Depois que os pais autorizarem, dos responsáveis, né, que vocês podem abordar aqueles jovens. Então, precisa ter muita atenção com isso, tá? Quando vai se coletar dados, né, de pessoas menores de idade ou mesmo de pessoas incapazes, né? Aquelas que não podem responder por si, que tem alguém responsável por ela e vai estar respondendo por ela. E aí vem uma outra questão, né? A primeira é de que a gente precisa de autorização. Segundo, para a pessoa engravidar, a gente precisa de quê? Hein, gente? Ter um parceiro. Uma atividade sexual, né? Então, vocês acham que vai ser fácil a gente chegar numa sociedade hipócrita que a gente vive, numa sociedade machista e patriarcal que a gente vive aqui no Brasil? Vocês acham que será fácil, principalmente quando a gente estiver falando de responsáveis por meninas? Vai ser fácil a gente chegar e dizer, ó, a gente vai conversar com sua filha sobre sexo. E aí? O que é que vocês acham? Vai dizer que não pode, que isso não é coisa que está se ensinando, que não sei o quê, que não pode, que ela não faz isso, que não faz aquilo. Exatamente. Você vai estar incentivando minha filha. Verdade. Saia daqui, sua vagabunda, né? Já E vai não partir. pior, né? Não, porque eu não vou estar usando termos piores aqui. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, a luta pela moral e bons costumes é nada mais do que uma hipocrisia aqui no nosso país, né? Onde, na frente dos outros, não, porque a família, porque não sei o que, é o bem maior e blá, 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 é Deus, é blá, blá, blá. E aí, por trás, tem a amante já abortou porque ele incentivou, ele agride a mulher, abusa da filha, não sei o que, né? A gente sabe que tem muita gente assim, né? Então, essas pessoas, boa parte dessas pessoas que se diz, os conservadores da moral e bom costume da sociedade brasileira, é o pior tipo de espécie de gente que tem, né? Os mais hipócritas que existem. E aí, a gente tem esses agravantes que precisam ser observados. Se a gente não tivesse
já pensado nesses pontos e simplesmente chegasse ali até aqueles jovens, era o que ia acontecer, ia levar uma porta na cara, né? Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ter esse tipo de abordagem, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa. Então, primeiramente, a gente precisaria chegar até os pais, ter uma abordagem para que a gente mostrasse para eles a importância de se conversar sobre o tema. A gente vê, vocês sabem também, né, por terem mais conhecimento do que eu em relação às outras disciplinas que vocês pagaram, um exemplo bem simples foi a vacina do HPV, né? Aonde muitos pais não deixaram suas filhas serem vacinadas, né? Porque a vacinação precoce ali com 10, se não me engano, é a partir de 9, 10 anos, né? Porque baixou um pouquinho, mas antes era 12, 13 anos. Tava gente dizendo, isso é o cúmulo, é para incentivar a minha filha. Gente, nada a ver, né? Que mentalidade mais retrógrada, ou seja, falta de conhecimento em relação à educação sexual. Então, as pessoas acham que a educação sexual é incentivar a prática sexual. Não é. A educação sexual é você dar orientação e conhecimento para as pessoas quando forem ter uma atividade sexual, que isso vai independer dela ter conhecimento ou não, na hora que ela quiser e der vontade, aquela pessoa, ela vai fazer, não vai ser porque o meu pai disse que não, minha mãe disse que não, que ele vai deixar de fazer, né? E assim, professora, acho que o nome já diz, né? Educação, você está educando, você está ensinando como passo a passo, entendeu? Até mesmo para não acontecer vários abusos, entre outras coisas que sabemos que acontece muito por falta de conhecimento, né? Então, desde criança, o pessoal acha que a educação sexual é ensinar uma criança de 5 anos a prática sexual. Muito não com as pessoas, gente. Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm a mente muito fechada, entendeu? Sim. São muitos tabus que a gente ainda precisa quebrar. Mas é muito complicado você lidar com essa sociedade. As pessoas não têm noção. Não. Mas, enfim. Quando a gente tem pessoas que estão no poder, que bradam esse tipo de desserviço, né? Como a gente está vendo na Covid agora. O governo está completamente na contramão do mundo todo. Né? À toa que então, os outros países estão querendo fazer uma intervenção aqui no Brasil por causa da forma que o Brasil está levando as coisas a pandemia. Conduzindo, né? Exatamente. Pronto, era essa palavra que eu queria. A condução, né, da questão da doença. Então, o Brasil, ele está sendo isolado do mundo. Por quê? Porque tem 180 países que não permitem mais viagens de brasileiros para estes países. Por quê? Porque nós estamos sendo, no mundo todo, uma fonte de variantes do Covid. Porque como a população não está se vacinando... na verdade, ninguém sabe o que fazer. Então, nós não estamos sendo vacinados, né? Ao ritmo que outros países estão. Não, né? Não está sendo incentivado o isolamento, não está sendo incentivado o uso de máscara. Eu trabalho em linha de frente e não fui vacinada. Eu tenho uma declaração, a empresa que eu trabalho me deu uma declaração para mim tomar a vacina. E eu não tomei, porque, tipo assim, eles não querem... Primeiro, vai para os idosos, diz que a gente só vai tomar quando começar os idosos a partir de 60 anos, aí que a gente vai tomar. Então, assim, para você ver o quanto está retardada a vacina, né? Tá muito atrasado. Se a gente continuar no ritmo que a gente está agora, a gente vai demorar 4 anos para vacinar a população. Tem ideia? Já morreu... Pois já morreu muita gente. Vai morrer metade daqui para lá. Deus, tá Aí vai ter quase ninguém para vacinar mais. Pois nem vai precisar, porque já morreu boa parte. Então, quando a gente vê uma ministra dos direitos humanos, da mulher, dos indígenas, não sei o que, botaram um monte de coisa para aquela criatura, né, totalmente desqualificada ficar chefiando, quando ela diz que países sérios incentivam masturbação de criança, que inclusive o próprio país desmentiu e disse que isso era uma mentira deslavada dela,
quando existe essa questão da, como eles falam, né, da mamadeira de piroca. E isso é ridículo, gente. Quando parte do governo esse tipo de desserviço, de desinformação, e pior saber que existem pessoas que acreditam, né? Que brigam, professora, que brigam, que dizem assim, eu não vou colocar meu filho, eu prefiro que meu filho seja ensinado em casa. Então, assim, aí, ensinado em casa como? Que os pais não educam. Exatamente. Às vezes os pais não têm tempo nem para eles. Não tem tempo nem para eles. Qual é o problema? Né? Muitos desses pais, né, que são essas pessoas que são contra a educação sexual, são aqueles pais, né, que são justamente eles que são os abusadores. Então, no momento que existe um dado que comprova que a maioria dos casos de abuso sexual, eles são identificados na escola. Então, se a escola trabalha com a educação sexual, já que, infelizmente, a família, boa parte, né, das famílias brasileiras, elas não têm didática, não têm conhecimento, não têm orientação para passar esse tipo de conhecimento, então deixa alguém fazer. Né? E, no caso, a escola, quando ela faz esse trabalho, né, de educação sexual desde a infância, com orientações informando que não se pode tocar em certas partes do corpo, né? Então, isso já é educação sexual. Tem que pedir permissão, tem que pedir a sua permissão, se você deixa pegar, entendeu? Então, isso a criança ela vai crescendo e vai tendo um conhecimento maior. Minha gente, exatamente. Quando vem alguém, mesmo que seja da família, que faz isso e ela se sentiu desconfortável, ela relata isso na escola. Isso. Né? Ela muitas começa vezes, lógico, a se sentir confiante para falar sobre o assunto. Isso. E aí é onde se identifica os abusos, né? Mas um abusador não vai querer que a criança tenha esse conhecimento, né? Porque senão ele vai ser descoberto. Vai acabar a boquinha dele, né? Exatamente. Então, é extremamente importante que a gente trabalhe incentivando o conhecimento relacionado à educação sexual, não só nas escolas, né, mas que ele seja praticado em todos os âmbitos. Então, a gente vê que no mundo, né, o Brasil é conhecido como o país do carnaval, de mulheres nuas, do sexo, não sei o quê. O Brasil é um dos maiores consumidores de camisinha do mundo. E estão fazendo o quê? Estão fazendo balão com isso, Estão fazendo balão para festa, porque, segundo os puritanos aí, ninguém faz sexo. Né? Tá indo para onde? Então, a questão do machismo também, muito enraizado na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu dei uma palestra, na época ainda estava da presencial, onde eu falei sobre feminicídio, feminismo e feminismo. E numa das minhas falas, eu estava justamente retratando a questão de que se você tem um relacionamento, seja de namoro, seja de casamento, ou um relacionamento aberto, relacionamento aberto não. Se você não é casado, mas vive junto, como é que chama? Ai, deu um branco agora. Amigada. Não, mas tem um termo jurídicozinho união que fala. Isso. Seja uma união estável, seja um namoro, seja um casamento. E o seu parceiro tem uma relação sexual com você sem você permitir, isso é um estupro, gente. Antigamente, na época das nossas avós, bisavós, isso era extremamente comum, né? Onde, lógico, não é 100%, mas era muito comum, onde os parceiros chegavam, ia lá, fazia o que queria, mesmo se a mulher não tivesse com vontade, né? Isso é relatado em novelas, né? Principalmente aquelas novelas do tempo antigo, que relata bastante essa realidade que traz para os dias atuais, né? Porque, por exemplo, a gente que é mais novo, a gente não tem esse conhecimento, a gente não, pelo menos a boa parte não tem esse conhecimento e também não vai buscar esse conhecimento. Mas as novelas, eles retratavam bastante isso, Escravizaura, tinha outras novelas. Né? Isso. Então, teve gente, né, depois veio falar comigo, que não sabia que, eu tô namorando ou casada.
e o meu parceiro quer ter uma relação sexual comigo e eu não quero, não sabia que isso é um estupro. É sim, gente, é um estupro, tá? Então, não é não, né? Então, como já dizia um vídeo da Bruna Luiz, uma comediante, né? Depois dizem que nós mulheres é que não sabemos o que é impedimento, né? Um homem não sabe que tem que parar quando a mulher diz não, né, o cúmulo. Então, existem vários fatores ali que são importantes ser discutidos. Vou abrir até um parênteses em relação à questão do aborto, né, que a gente falou lá na disciplina de bioética. Então, a questão de aborto envolve a educação sexual, sim, está diretamente ligado. No momento que eu tenho conhecimento para orientar a população no uso de preservativo, de outros meios contraceptivos, né, no conhecimento relacionado a planejamento familiar, o número de pessoas, de mulheres que vão engravidar, entre aspas, né, sem querer, vai diminuir. E o número de mulheres que vão tentar abortar, porque a gente sabe que aborto é um fato no nosso país e no mundo todo. Não é porque existe lei proibindo que não existe aborto. Não, existe e muito. E os abortos não é só para quem não acredita em Deus, não. O que mais tem é evangélica, católica ou qualquer outra religião aí fazendo aborto, né? Então, mais uma vez, a gente vive numa sociedade hipócrita, onde fica com a Bíbliazinha ali embaixo do braço para citar alguns versículos para condenar os outros. Mas quando é você fazendo, tapa os olhos e finge que aquilo não está na Bíblia, né? Então, Deus, independente da religião, e se é monoteísta ou politeísta, não importa, né? A religião ela deve ser respeitada, a religião ou a falta dela, né? Mas o Deus, de forma geral, ele prega amor e não o ódio, como algumas pessoas que seguem algumas religiões tentam demonstrar. É um Deus tão punitivo que será que vale realmente a pena estar seguindo determinado tipo de religião? Porque prega tanto ódio, segundo, né, alguns seguidores aí dessas religiões. Então, é algo a ser refletido da importância que a gente precisa dar para que a nossa sociedade evolua, né? Então, evolua numa situação onde nós, mulheres, possamos andar na rua, independente do horário, sem precisar estar constantemente olhando para os lados para ver se tem algum homem se aproximando, né? E o coração já bate na boca com medo de ser algum estuprador. Um homem anda na rua, no máximo ele vai ter um medo de um assaltante. Nós, mulheres, não. Constantemente, né? Se a gente está andando na rua, a gente fica em alerta, porque sabe que podem existir alguns homens que vão querer, né, usar do nosso corpo para fazer, né, para praticar ali um estupro. Então, dentro dessa realidade desse estudo aqui, a gente vê o quanto que ele é complexo. Aparentemente poderia ser uma coisa simples, mas ele é muito mais além. Então, para eu chegar até aquelas jovens, eu primeiro vou ter, até os jovens, né, meninos e meninas, a gente precisa saber como falar com os pais inicialmente. Então, um exemplo é que se eu vou querer falar com aquela, principalmente para quem é menina, o preconceito vai ser maior. Então, para eu chegar naquela menina e fazer algumas perguntas, por exemplo, se ela ainda é virgem, se ela já praticou algum ato sexual, coisas do tipo, eu preciso ter esse conhecimento para coletar os meus dados e orientar aquela jovem, para que ela não engravide precocemente. Então, eu vou fazer essas perguntas no mesmo ambiente dos pais. O que é que vocês acham? Não. Depende, se a menina deixar, se a pessoa deixar, tem que ter o consentimento dela. Se ela se sentir à vontade, se ela se sentir confiante. E às vezes, porque você tem uma intimidade muito boa com sua mãe, com seu pai, não sei. E aí eu quero que vocês, aproveitando essa questão, Carol, quem de vocês, a gente tem 13 pessoas aqui na sala, quem de vocês, levanta a mãozinha aqui na opção,
quem de vocês teve educação sexual em casa, pelos pais? Não tive. Alguém teve? Até agora nenhuma mãozinha levantou. Cíntia, você teve? Tive mais na parte da minha mãe, né? Mas na parte quando, tipo assim, eu tava aprendendo na escola. Que se fala um pouco sobre a questão de ciências e tal, não sei, a parte de reprodução. E aí minha mãe falou um pouco, sabe? Só que não foi aquela coisa tão extensa, mas também não foi uma coisa que, tipo assim, deixou eu passar. Certo. Pelo menos, né, teve alguma orientação de casa, né? Então, a gente vê que de 13... professora, eu Oi. acredito que eu não tive, porque eu não fui criada assim, com a minha mãe. Minha mãe, ela precisou trabalhar para me sustentar e eu fui criada com a minha avó. E a senhora sabe que, tipo assim, os Quanto avós... mais idoso... eles não têm, tinham receio, vergonha, não sei. Até mesmo depois que eu cresci, tive todo o conhecimento, às vezes eu falava algumas coisas, ela ficava com vergonha, se sentindo constrangida. Então, eu acredito que tenha sido por isso. Certo. Marisiara. Assim, professora, eu nunca tive, né? E pelo contrário, não era nem tanto minha mãe, era mais meu pai, era daqueles homens bem antigos, né? Então, assim, nem televisão a gente tinha direito de assistir, porque a senhora sabe que as novelas sempre tinha aqueles casal que se beija, né? Então, assim, a gente tava na sala assistindo, já me lembro. E aí, se tivesse alguma cena da novela, assim, que o casal se beijasse, ou ele mudava de canal, ou ele inventava uma história. Vale, sua mãe tá lhe chamando. Entendeu? Então, assim, eu até hoje, que eu sempre levo isso na minha realidade, até mesmo para minha filha, né? Eu tenho uma adolescente, então, assim, se a senhora chegasse para ela e perguntasse qualquer coisa em relação a sexo, a prevenção, ela ia lhe explicar bem direitinho, porque, assim, eu passo para ela o contrário que meus pais me passaram. Por quê? Eu quero que ela aprenda comigo a realidade, o que pode, o que não pode, e se fizer a prevenção para evitar. Não que ela aprenda na escola ou com os coleguinhas de esquina, ou com a colega que já pratica, ou com a coleguinha que já pratica na internet, né? Na internet é o que mais ensina, né? Exatamente. Se você precisar da internet, ela está ali para ensinar. Quando as colegas ali vão estar passando, né, elas vão passar a experiência delas. A experiência delas, e não vão passar toda a questão das consequências daquele ato, né? Por exemplo, uma gravidez, entre outras coisas, né? Até porque se a gravidez acontecer, ela vai descobrir depois de alguns meses. Né? Então, é toda uma questão que é necessário a gente se conversar. Para vocês terem uma ideia, teve uma das turmas que eu dei aula, que era a aluna, ela trabalhava numa unidade de saúde e ela trabalhava dando orientação sexual para as pacientes. E ela tinha uma filha, na época eu acho que ela estava com uns 12, 13 anos por aí. E ela não conversa com a filha sobre isso. Professora, eu tenho vergonha, não sei o que. Minha gente, no lugar de você criar uma relação com seus filhos, de que aquilo é um ambiente seguro, né? Que você pode trocar informações, que você pode conversar, que você pode ali, de fato, ter uma orientação, você prefere jogar responsabilidade para a rua, né? Quando eu falo para a rua é que qualquer outra pessoa, né, pode estar passando esse conhecimento, do que você, né, a pessoa sentir, o mais importante, sentir confiança, né, em você. Então, não tem nada melhor do que você poder ter a abertura com seus pais de conversar sobre qualquer assunto. Mas pela hipocrisia, pelo machismo, por ser um tema tabu, né, pela sociedade patriarcal. Então, a gente tem muito disso onde não se pode conversar. Mas esse não se pode conversar é quando é menina, mais uma vez. Para os meninos, tem pais
o jovem ali com 13, 14 anos leva para um bordel, né? Para Então, perder a virgindade, né, professora? Porque tem que virar macho, tem que virar homem. Isso mesmo. A gente, infelizmente, vivemos numa sociedade muito, muito machista, preconceituosa. Enfim, em vários termos. E assim, professora, é muito importante que os pais sempre venham, sabe, orientando, falando sobre a educação sexual, porque muitas adolescentes, elas engravidam por falta de conhecimento, que não sabia, nunca, os pais nunca falaram. Exato. Aí tem gente que diz, mas hoje em dia é tudo muito fácil, na internet tá aí. Não, gente, coloca o pé do chão, a gente tem menos de, se eu não me engano, a gente só tem 53% da população que tem internet, o resto não tem. Se sua realidade permite ter acesso à internet, a conhecimento, ótimo, excelente, mas lembre-se, a gente vive em sociedade, a educação, o conhecimento deve ser para todos. Então, a gente precisa que as pessoas saiam das bolhas dela e pensem nos demais também. Exatamente. Tem muitas adolescentes que não tem nenhum meio de internet, celular, não tem nada. E nem os pais falam sobre. Aí chega uma pessoa qualquer e fala, às vezes ela nem sabe o que é, não sabe nem do que se tá tratando. Exatamente. Vem um namoradinho, me deu uma prova de amor, aí a bicha pega e cai, né? É isso mesmo, por falta de... Eles vão orientar conforme é conveniente para ele. Exatamente. Né? Conforme... Deixa eu passar aqui para vocês, trazendo, né, sobre esse assunto que a gente está falando. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês que fala justamente dessa questão da sociedade machista que a gente vive, né? Nessa questão do incentivo, onde os homens podem tudo e a mulher não pode nada. A gente tem a questão de que os homens, né, são incentivados a praticar sexo desde jovem, mesmo ele não querendo, não é o momento para aquele jovem estar ali se relacionando, né, sexualmente com alguém, mas muitas vezes ele é forçado para poder virar, entre aspas, né, para virar macho, para virar homem. Isso nunca foi motivo para um homem ser homem, né? Ou homossexual, alguma coisa do tipo. Isso não influencia em nada. Isso, pelo contrário, pode, inclusive, causar alguns transtornos naquele jovem. Então, deixa eu passar. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Pronto, vou passar aqui esse videozinho para vocês, que ele reflete bem isso. Então, é um cenário, não sei se vocês conhecem o canal Porta dos Fundos, né? Eles trazem muitas sátiras, né? Inclusive, críticas para a sociedade. E neste vídeo, eles trazem justamente isso. É uma situação onde o pai, né, tá lá de boa e chega a filha, que completou 16 anos, e ela pede para o pai levar ela para um bordel. Né? E o pai fica revoltado, porque, como assim? Né? Uma filha, mulher, tendo relação sexual? Que absurdo é esse? Aí ele diz não, né? E aí ela pega e diz, mas com o filho, né, o menino, ele fez. Então, por que com ela é diferente? Porque ela é mulher, né? Então, qual é a justificativa coerente? Porque ela é mulher não é uma justificativa coerente. Então, assistam aqui, depois vejam o final também, tá? Que o final também tem um pouco dessa questão. Ô, pai. Fala, meu amor. Quando é que você vai me levar pra perder a virgindade? É o quê? É que ano passado você levou o Juninho no puteiro pra perder a dele. Agora eu tava querendo perder a minha também. Você tá maluca? Ué, por quê? Eu achei que você fosse ficar feliz. Você ficou todo orgulhoso do Juninho. Não parava de falar disso? Você é muito nova. Eu lembro de você falando que o Juninho tinha 16 anos e que tinha que perder o cabaço pra virar homem. Agora eu tenho 16 e quero perder o meu pra virar mulher. Tá, mas não é assim que funciona, tá? Funcionou super bem pro Juninho. Agora ele volta lá toda semana e fica felizão. Ô, Tatiana, pra você perder a virgindade tem que ser com um namorado, uma pessoa que você conheça. Não sabia que o Juninho namorava a puta que ele comeu. Por que a gente não chama pra jantar, então? Presta atenção. A virgindade é um negócio muito importante pra mulher, tá bem? Eu sei, pai. Por isso que eu não saí dando pra nenhum merda na rua. Eu vim aqui pedir sua ajuda. E olha só, eu já até vi um site com uns pontos muito gostosos. Olha só, umas picas grossas. Eu não quero ver piroca em celular de ninguém, Tatiana. O que é isso?
A gente pode ir amanhã depois da escola? Não vou te levar. Eu já até comprei camisinha. Não vou te levar, tá? Tá, então eu peço pra minha mãe. Que aí ela vai ficar lá com as amigas dela, bebendo e rindo. Que nem vocês fazem. Dá o endereço dessa merda pra eu botar no Waze. Obrigada, pai. Eu só vou bater uma siririca pra ficar relaxada. Essa daí vai esfregar xereque geral, hein? Aí, ó, segura teu filho Bruno, hein? Que minha filha Mariana tá chegando, que vai assar aquele peru ali. Neném, quem é a dadeira da mamãe? Quem é? Quem vai passar o rodo geral? Hã? Quem? Dá. Eu quero, dá. Dá. A gente vê, né, agora no final, a questão de que quando muitos meninos nascem, né, aí, vamos supor, se nasceu alguma menina num período próximo, né, tem alguma pessoa da família ou amigo que tem uma filha mulher, meu filho vai passar o rodo em tudinho, não sei o quê, né, então... esse tipo de comportamento, desde a infância, né, esse comportamento machista, retrógrado, ultrapassado, não deveria mais existir. Mas a gente ainda tem muito mas parece que está evidente. enraizado na nossa cultura, parece que é uma tem, coisa né, que professora? não tem, é o nosso karma. Mas cabe a nós lutarmos para que isso mude, né? E Pois é. além dos pais que repassam isso, né, esse tipo de comportamento para os filhos, existem muitas mães também que Por exemplo, fazem com que os filhos sejam... O filho não pode lavar uma roupa, não pode lavar um prato, não porque pode... é homem. Como assim? Porque é homem. Eu sempre digo para a mãe, porque aqui em casa eu tenho eu e uma irmã, né, minha irmã mais velha. Eu digo, mãinha, ainda bem que a senhora não teve um filho homem, viu? Porque ia ser briga todo dia aqui em casa. Porque, nesse sentido, mãe é muito machista. Um exemplo, meu cunhado, que a gente mora tudo junto, né? Meu cunhado, ele é super de boa. A mãe dele sempre criou os meninos fazendo tudo. Então, ele lava a roupa dele, ele passa, ele cozinha. Inclusive, ele cozinha muito mais do que eu, ainda bem. e assim... Quando ele ia para a cozinha, que ia lavar um prato, alguma coisa, mãe, sai daqui, não sei o que. Mãinha, o pinto dele não vai cair porque ele tá lavando um prato, não. Isso mesmo. A mão dele não vai cair, não. Qual é a diferença? Mulher não precisa de ajuda na cozinha, não. Ela precisa que, né, os serviços, os deveres sejam divididos. Claro. Né? Diga, Carol. Na verdade, eu sofro um preconceito muito grande ainda, principalmente com as pessoas, os meus amigos, porque eu sempre costumo dizer que quando o julgamento das pessoas que não me conhecem não me abala, mas o julgamento das pessoas que me conhecem, isso sim me fere, me machuca, porque eu sei que essas pessoas me conhecem. E, tipo assim, eu sofro um preconceito muito grande porque eu não quero ter filhos. Que é um direito, porque homem pode não querer ter filho e dizer, eita, ótimo, ele quer curtir a vida, né? Aí mulher, não, como assim você é mulher, não quer ser mãe? Então, você nasceu para ser mãe. Não, isso, gente. eu sofro muito, esse tipo de piadinha, esse tipo de coisa. Não, mas mulher nasceu para dar fruto, mulher nasceu para criar, construir família, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, eu não sou obrigada a isso. Eu não quero, o corpo é meu e eu que vou decidir se eu vou ter filho ou não. Exatamente. E eu sofro com isso, povo, não é porque tu tá nova, é porque tu ainda vai fazer 26 anos, tu só tem 25, tu tá muito nova. Eu digo, não, minha gente, é uma coisa que... Se mudar de opinião, se mudar de opinião, ok, beleza, também. mas né? então, mas no momento não é. Exatamente, eu digo, não, se daqui para lá eu ver que realmente eu quero, beleza, mas até então é opinião minha, eu não quero e acabou. E eles ficam meio que querendo argumentar, querendo forçar uma situação pela qual eu me sinto constrangida, entendeu? Exatamente, porque nós mulheres fomos criadas no sentido de que a gente nasceu para ser mãe e servir o homem. Isso. Algumas pessoas até hoje ainda têm esse tipo de mentalidade que sem nem o que comentar. Para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, ser empregada escrava, né? Em outras palavras. Exatamente. Eu pensei que eu tinha salvo aqui, eu estou procurando uma postagem que eu compartilhei essa semana, que tratava justamente disso, onde homens
Era um comparativo, né? Aí uma das frases era o homem que queria não queria ter filho, a perspectiva da sociedade, quando o homem faz alguma coisa e quando a mulher. Então, o homem vai numa festa, pega várias, é o pegador, é o garanhão. A mulher vai para uma festa, pega vários, é a piranha, né? É a biscate, não sei o quê. Isso. O homem não quer ter filho, ele é uma pessoa que pensa, né, em viajar, em curtir a vida, ele tem outras prioridades. A mulher, quando não quer ter filho, é o fim do mundo, como assim? Você é mulher, você precisa ter filho. Né? Então, entre outras coisas que tinha na tirinha, eu vou ver se eu acho, aí eu mando para vocês no grupo. Então, vejam que um tema, né, que eu trouxe, ele realmente é um tema polêmico e nas outras turmas a gente também leva bastante tempo discutindo sobre ele, justamente para fazer vocês refletirem. Principalmente, eu acho que só tem Alexandre de homem, deixa eu ver, só tem Alexandre de homem aqui no grupo. Então, Alexandre, reflita em alguns comportamentos que a gente colocou aqui, tá? Porque mulher não serviu para ser escrava de ninguém. Na verdade, ninguém serviu para ser escravo de ninguém. Né? E principalmente nessa questão de abuso, seja psicológico, sexual, é inadmissível em qualquer ser, né? Independente de ser homem ou mulher. Oi, Cíntia, pode falar, porque a gente termina, porque já passamos 5 minutos da aula. Não, sobre a questão da educação sexual, acho que por isso também que seja tão importante se falar isso nas escolas, porque muitos pais não conseguem falar isso com seus filhos. Então, a gente sabe que não vai ser uma coisa que, tipo assim, é qualquer pessoa que vai falar, qualquer pessoa que vai informar sobre. É uma pessoa que já está ali capacitada para aquilo. Então, acho que por isso que se torna tão importante, porque muitas vezes essas crianças ou adolescentes não têm isso em casa, né? E pelo menos teriam um lugar para poder se informar sobre isso. Isso. E aí essa relação de confiança, né, de se falar sobre esse assunto na sociedade, geralmente não existe. Dificilmente a gente tem, e aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Quem aqui tem a abertura, né, para chegar para os pais e conversar sobre sexo? Quem se sente confiante, confortável de sentar com os pais e conversar sobre isso? Carol, você sente isso? Sim, como eu falei para a senhora anteriormente, eu fui criada pela minha avó e a minha mãe, ela meio que não teve essa oportunidade de nos criar, enfim. Mas a minha avó faleceu e daí a minha mãe teve que tomar o posto, né? De mãe, enfim. E ela, assim, ela é muito, apesar da idade dela, mas ela é muito pra frente, ela é muito mente aberta. E eu não moro com meu pai, então é só eu, minha mãe e minha irmã. Lá em casa é a casa das mulheres, só tem mulher. Então, em relação a isso, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum para falar, entendeu? Que bom. Então, mas, mais uma vez, não, o tanto de gente que tem na sala, né, só uma pessoa que tem essa abertura, geralmente. E quando eu tô falando isso, eu me coloco também, tá, gente? Eu não tenho abertura, não tive educação sexual em casa, mãe e pai eu não conversava, eu tive na escola. Na escola, sim, tive, né? Tive aulas, tudinho, inclusive tinha palestras sobre a temática. E a gente vê que se não tivermos desconstruindo isso, fica cada vez mais difícil se falar sobre a temática. Como eu dei o exemplo, tinha uma aluna que ela trabalhava com isso, ela orientava pessoas sobre essa temática, mas em casa ela não chegava para a filha e conversava. Coisas tão... A senhora falou isso e o telefone tocou, que na verdade, eu estou trabalhando, né? Mas daí eu tive que dar uma pausa e eu não entendi bem como ela trabalha dando palestras sobre a educação sexual e ela não conversa com a filha sobre isso. Meu Deus, é uma verdadeira hipócrita, né? Não. É uma pessoa hipócrita, porque ela está pregando uma coisa que ela não vive. E eu conversei muito com ela sobre isso. Eu disse, você prefere que sua filha aprenda na rua, aprenda com outras pessoas que não vão ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado de conversar e orientar como você faria? Você prefere isso? Coisas básicas fisiológicas, como a questão da menstruação, para vocês terem ideia. Hoje em dia, tem menina que menstrua e não sabe o que é. Nunca foi orientada pela...
pela família. Né? Oi, Marisiara, você está com a mão levantada? Assim, professora, eu nunca tive essa abertura, minha mãe nunca teve essa abertura comigo para falar sobre sexualidade, menstruação, entendeu? Preventivo, nunca, até hoje. Hoje eu não tenho mais meu pai, né? Mas, assim, eu já tenho minha mãe. E até hoje, assim, eu não tenho essa abertura com ela para falar, se eu quiser falar sobre alguma coisa que, entendeu? E, intimamente, assim, eu não tenho. Porque, assim, foi a minha criou-se um bloqueio, né? Querendo ou não. Foi a minha criação, entendeu? Já com a minha filha, hoje ela tem 17 anos, né? Mas desde os 11 anos dela de idade, quando eu vi que ela começou a fazer, crescer o peitinho, né? Ficar formada, começar a nascer os pelinhos, que aí eu já comecei abertamente a conversar com ela aos poucos sobre tudo isso. E até hoje é assim, hoje eu e ela, a gente não é assim, eu digo que a gente não é mãe e filha, eu digo que a gente é irmã, amiga, Não tem aquela amiga que você confia, que você diz para ela. Tem coisa melhor, gente, do que uma relação dessa? Entendeu? Assim, então qualquer coisa que ela que apareça nela diferente, ela chega para mim de manhã. Ela de manhã, tá acontecendo isso e isso, tá saindo isso de mim, tá nascendo isso em mim. A mesma coisa eu com ela, entendeu? Tipo, se aparecer algum... às vezes, quando eu vou me depilar, né? Aí sempre fica... inflama, assim, aqueles pezinhos, né? Do espelho. Aí nascem umas pipoquinhas, né? Aí fica difícil para mim... Assim, eu sinto tudo, mas eu não vejo, né? Aí eu digo, Yara, o nome dela é Yara. Yara, vem cá, vem aqui para a mamãe, vem aqui para a mamãe como é que tá isso aqui. Traz aí um espelho, vem aí. Entendeu? Como é que tá? Vê se tá assim, assado, entendeu? É assim, então, assim, ela vem abertamente, ela vê, ela não tem vergonha, porque ela sabe que foi criada descendente, é uma coisa entre eu e ela, tá entendendo? É uma coisa aberta entre a gente, entendeu? Então, assim, é muito bom isso, assim. As mães que não foram mãe ainda, que passar a ser mãe, é muito bom como você ter a primeira filha, né? Que sempre a gente é mais abertamente com a filha, né? Que é nessa parte intimamente. É muito bom essa troca, é muito bom esse envolvimento, entendeu? Não deixe que seus filhos aprendam com as coleguinhas de esquina, entendeu? Com pessoas estranhas, muito bom. Às vezes a gente fica até assim, mas será que se eu for ensinar isso, será que ela não vai querer praticar lá fora? Eu vou fazer porque minha mãe me ensinou, então posso fazer, posso me prevenir, então posso fazer à vontade. Então, eu me preveni. A gente fica também com esse tabu também, né? Mas, só assim, que aí é aquela questão que eu falei. Se ela quiser fazer, ela vai fazer, independente de qualquer coisa. Deu à vontade, ela faz. Então, não é melhor que ela tenha a orientação, os cuidados, que ela chegue para você, converse, diga, mãe, tá acontecendo isso e isso, eu quero fazer isso, né? Você conversar, dizer se ela não pode adiar mais esse desejo um pouco mais para frente, né? Então, ter essa relação é muito importante. E aí, para finalizar aqui nessa parte... Né? Só um exemplo, você chegar, por exemplo, para os pais, né? Tá os pais e a jovem ali. Aí você chega para os pais e diz, você dá educação sexual para os seus filhos? Com certeza, muitos vão dizer sim, dou. Só que aí, se ficar só nesse sim, sua pesquisa vai ficar muito, muito subjetiva. Agora, se você disser, descreva, né, explique como é essa educação sexual. Aí a gente vai ter o quê? Muitos vão dizer, eu já disse a ela, se chegar grávida em casa, leva uma surra e é expulsa de casa. Aí acha que isso é educação sexual. Para muitos é dizer assim, não faça. Não explica como é, como que se previne, o porquê que não deve fazer, né, as consequências. Então, isso não é educação, isso é ameaça, né? E nunca na vida a gente sabe que a ameaça vai estar funcionando. Se fosse assim, não existia criminoso, né? Porque existe a questão da ameaça de você cometer um crime, ser preso, né? Tomar um tiro, e nem por isso as pessoas deixam de fazer. Então, nada melhor do que educação. A educação é o pilar de uma sociedade em todos os sentidos, inclusive nesse aqui. Então, gente, a gente já passou 15 minutos já da aula.
Eu sei que é polêmico, mas a gente precisa encerrar. Está muito produtiva a aula. Que bom. TCC, né, serve para essas questões também, abrir a mente de vocês para vários quesitos, inclusive se vocês forem fazer pesquisas, né, que são necessárias ter essa visão maior. Então, fiquem com Deus, se cuidem, mantenham o distanciamento social, usem máscara, não aglomerem. Excelente final de semana para todos. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até sexta. Até.